Olha só, hoje a gente vai mergulhar de cabeça num romance que é simplesmente fascinante. É uma viagem, sabe, pela memória, pela identidade e pelas paisagens incríveis de Angola. Vamos desvendar As Mulheres do Meu Pai, do grande José Eduardo Agualusa. E para começar, se liga só nessa frase da nossa protagonista, a Laurentina. É de arrepiar. Ela resume de um jeito perfeito o que é essa busca dela, né? O que começa ali com uma obrigação de família, uma coisa pessoal, de repente virá algo muito, muito maior. É uma história que ecoa na vida de todo mundo. E exatamente essa a questão que fica no ar o tempo todo, sabe? Como é que se monta a vida de um mito, como é que se separa o homem da lenda que criaram em volta dele. A Laurentina, ela vai atrás de um pai. Mas o que ela encontra, na verdade, é um quebra-cabeça. Um quebra-cabeça humano, cheio de peças complicadas. Bom, e no centro de todo esse mistério tá ele, Faustino Manso. Só de ouvir esse nome em Angola, a galera já pensa em música, em fama, numa figura que é quase uma lenda. Mas quem era esse cara de verdade, fora dos palcos? 18, pensa bem, 18 filhos. É isso mesmo. Esse número sozinho já dá uma ideia do tamanho do desafio que a Laurentina tem pela frente. Não é só uma família secreta, não. É como se fosse um arquipélago de vidas, sabe? Todas conectadas a esse único homem. Uma herança, nossa, gigantesca e super complicada. Então, para o público, Faustino era o cara, um ícone, amado por todo mundo. A música dele era tipo a trilha sonora do país. Mas, na vida pessoal, aí a história muda de figura. Pai de muitos, né? Mas será que ele era de fato um pai para algum deles? É aquele ditado, conhecido por todos, mas no fundo, desconhecido por todos. Beleza, agora vamos falar de quem nos guia nessa história toda. A Laurentina. Ela é documentarista, então está acostumada a contar a história dos outros. A grande ironia é que dessa vez a história que ela precisa desvendar é a dela mesma. E a câmera dela vira quase um escudo, sabe? E ao mesmo tempo a principal ferramenta para investigar tudo isso. E a busca dela vai se desenrolando que nem um filme de detetive mesmo. Tudo começa num funeral. Daí, ela toma uma decisão que muda tudo. E a partir desse ponto, cada mulher que ela encontra é uma pista nova, um fio que ela puxa e que a leva mais e mais fundo, não só na vida do pai, mas no coração de Angola. E é aqui que a gente chega no coração do livro. É impossível tentar entender o Faustino sem ouvir o que as mulheres da vida dele têm a dizer. Cada uma delas tem um pedacinho da verdade. É como se a história dele fosse um mosaico e cada mulher tivesse uma pecinha. A primeira história que a gente ouve é aquela clássica, né, de amor e desilusão. A paixão avassaladora no começo, as promessas de um mundo inteiro e depois a dor de ser deixada para trás. É um padrão que vai se repetir, mas olha, cada vez com um detalhe novo, uma dor diferente. Mas aí a gente ouve outra voz. E o que é mais interessante é o contraste total. Para essa mulher, o Faustino não era nenhum ídolo. Ele foi tipo uma tempestade. Uma força da natureza que passou, devastou tudo e deixou ela ali sozinha para juntar os cacos. Aqui a gente começa a ver o lado mais sombrio desse carisma todo. E aí vem a perspectiva de outra filha, alguém na mesma situação da Laurentina. Para ela, o Faustino nunca foi uma pessoa de verdade, de carne e osso. Ele era uma ausência, preenchida só pela música dele. Era um fantasma, sabe? Um fantasma cuja presença era mais forte na fama do que dentro de casa. Isso aqui mostra de um jeito perfeito a virada de chave na cabeça da Laurentina. Ela chega em Angola com uma ideia na cabeça, a do mito, uma figura quase simples. Mas o que ela vai descobrindo é o homem de verdade, um mosaico de contradições, um cara que era amado e odiado, generoso e egoísta ao mesmo tempo. A realidade, no fim das contas, é muito mais complexa e bem mais humana. Mas essa história não é só sobre uma família, não. A busca da Laurentina é muito maior. Ela não acontece num lugar qualquer. É uma viagem profunda por Angola e o país é praticamente um personagem principal nessa trama toda. Essa jornada leva a gente junto com ela, sabe? Pelas paisagens deslumbrantes de Angola, mas também pela história do país, que é super complexa. É um retrato de uma nação que, assim como as pessoas da história, está tentando se reconstruir, juntando os pedaços do passado, as memórias da guerra, as promessas de independência. E a música, claro. A música é o que conecta tudo, não só do Faustino, mas a alma de Angola que pulsa em cada canto. Bom, e com tudo isso, a gente vai chegando na grande questão do livro. A pergunta que fica martelando na cabeça.
Depois de conhecer todas essas mulheres, todos esses filhos, o que afinal de contas define uma família? O que o Água Luz parece querer dizer pra gente é que o laço de sangue é só o começo da história. A família de verdade, ela é construída, costurada com as histórias que a gente compartilha, com as memórias que a gente decide guardar. E pensa só, num país como Angola, que teve que se reinventar, recontar a própria história depois do colonialismo, essa ideia ganha uma força absurda. A família vira tipo uma pequena nação, sabe? Uma rede complexa de afetos e de narrativas que, no fim, é o que nos define. E a gente termina com essa pergunta no ar. A mesma que a Laurentina precisa encarar. Não tem resposta fácil, e talvez aí é que esteja a genialidade do livro. Ele deixa a gente pensando nos nossos próprios laços, nas nossas próprias histórias, e naquilo que para cada um de nós realmente significa família.